Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas. Foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu, dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O pão do céu é Jesus Cristo, que alimenta a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, conforme foi dito, nós estamos terminando o mês de julho, agradecendo tudo que de bom aconteceu e pedindo a Deus que ilumine para um novo mês, que é bem amanhã, primeiro dia, e a gente é chamado também a testemunhar o chamado de Deus. Cada um de nós vive a experiência do caminho. Tem um pensamento interessante do grande escritor mineiro Guimarães Rosa. Ele diz que para que você chegue à busca, à procura, você tem que passar pela travessia. A travessia é o que nós estamos vivendo agora, nesta pandemia, nesta passagem, que com a graça de Deus é transitória, porque tudo que é deste mundo não é absoluto, é relativo, é transitório, de alguma forma tem o seu tempo de durabilidade. Mas essa travessia exige de todos nós também a caminhada do amor, a experiência do contato, da comunhão com Deus. Hoje a gente reflete sobre o pão que é Jesus Cristo, o pão de Deus, o pão que representa várias situações da nossa vida, o pão material, o pão, o alimento que nos sacia, o pão, o instrumento do trabalho, com o qual o trabalhador cuida da casa, a família inteira, também as mulheres trabalhadoras. O pão como expressão da dignidade humana, não é? Porque todos merecem, precisam do pão. Viver sem o pão é viver sem a dignidade, viver sem o sustento, o que não é desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos tenham pão para se alimentar e, ao mesmo tempo, o pão como instrumento da nossa vida, da nossa aspiração, dos nossos sonhos, fome, por exemplo, de Deus, fome de amor, fome de paz, fome de justiça, de fraternidade. Tudo isso se exerce no pão. E é interessante porque, para nós cristãos católicos, nós temos esse pão. Esse pão é o próprio Deus, quem se manifesta o tempo todo na Sagrada Escritura e também na vida de cada um. Vocês devem experimentar, em vários momentos, a presença de Deus, não é mesmo? Mesmo na morte, no sofrimento das pessoas queridas.
a gente sabe que a morte não é o fim. A morte é uma passagem também para a eternidade. E enquanto estamos neste mundo, nós vamos alimentando do pão da amizade também, do pão da solidariedade. Nós temos a fome da vida eterna. E a vida eterna já começou agora, a partir do momento que nós nos encontramos na caminhada terrena. Só que essa caminhada ela é desafiadora, como a gente ouviu na leitura do livro do Êxodo. É um belo livro, um dos 5 primeiros, chamados Pentateuco. E este livro narra a história da caminhada libertadora daquele povo, que foi escravo no Egito, uma longa, uma rígida, dura escravidão, mas para que passasse a escravidão, esse povo tinha que fazer a travessia, tinha que passar pelo deserto. E aí, no primeiro momento, as pessoas ficam satisfeitas, porque saíram da escravidão, e aí, naturalmente, ficam felizes. Mas, quando vem o deserto mais duro, a aridez, a falta do alimento, sobretudo, o povo começou a reclamar de Deus, começou a murmurar contra Deus, como se Deus fosse o culpado daquela situação. E a reclamação foi tamanha que eles disseram, supostamente, que a vida de escravo era melhor do que a vida de livres, de liberdade. Quer dizer, as pessoas têm uma espécie de tentação, de abandonar a vida e querer viver na escravidão. E ainda dizendo, nós lá no Egito éramos escravos, mas éramos felizes, tínhamos comida à vontade, tínhamos carne. Quer dizer, eles imaginaram isso. Não era verdade. O escravo não tinha direito dessa forma. Mas, diante daquela reclamação, então, eles até blasfemam contra Deus, como se Deus não fosse capaz de lhes dar o que eles precisavam, que era o alimento. E aí, Deus vê aquela situação humana, ele como que se dobra diante dessa murmuração, e num determinado momento ele deixa que o maná, em pleno deserto, alimente aquele povo. O maná era uma substância que dava em certas árvores do deserto em determinado momento, e foi durante uma longa caminhada que esse povo se alimentou do maná. Só que chegou um outro momento que eles começaram a reclamar também. O maná já não estava satisfazendo, E, ao mesmo tempo, Deus dizia que aquele maná não podia ser acumulado. Era um pão para aquele dia. Para outro dia, já seria o outro maná, o outro alimento. Quer dizer, é preciso que a gente não fique acumulando, mas guarde o necessário para a outra necessidade mais emergencial. Assim é a caminhada do povo de Deus na sua fragilidade. Já a leitura de Paulo aos Efésios faz uma reflexão entre a oposição do chamado homem velho e do homem novo. E a gente tem que tomar cuidado aí quando se fala nessa expressão bíblica, homem velho, homem novo. Ninguém vai imaginar que o homem velho é o homem com 80 anos, 90 anos, 100 anos, Não é nesse sentido, não. O homem velho, biblicamente falando, é aquele, como diz São Paulo, que vive como um pagão, sem Deus, sem amor, escravo das paixões mundanas, preso ao seu comodismo, à ganância, à ambição, a tudo aquilo que é desumano. Esse é o homem velho. O homem novo, na linguagem de Paulo, é aquela pessoa revestida de Deus, do amor, da fraternidade, do sentido da vida, que não se prende às coisas, mas sabe olhar para o outro lado do horizonte. Abre-se a uma nova oportunidade. Ele é renovado, ele está sempre se renovando na palavra, no amor de Deus. E aí chegamos ao Evangelho, quando Jesus vai ser procurado novamente por aquele povo. Vocês lembram que nos domingos anteriores nós falamos de Jesus, o bom pastor, que se compadece. Na semana passada, ele sacia aquela numerosa multidão com 5 pães e 2 peixes. E a gente lembrava aquele ditado que o pouco com Deus e muito sem Deus não é nada. E o povo, então, vai procurar Jesus e quer se satisfazer novamente.
Quer dizer, o tempo todo querendo o pão de Jesus, querendo o alimento. Não queria propriamente o próprio Cristo, mas queria o que ele oferecia. E aí Jesus vai fazer uma reflexão com eles. Vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães. Vocês não estão atrás de mim por causa de mim mesmo, por causa da minha palavra. E aquele que alimentou o povo no deserto é o meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vocês deveriam me procurar por ser eu mesmo, aquele que é o pão da vida. E as pessoas, então, muitas vezes imaginam, né, uma espécie de religião de troca, de comércio. Quer dizer, se eu fizer isso, Deus vai me ajudar. O Deus é obrigado a me ajudar, como se fosse uma mercadoria a minha relação com Deus. Jesus deixa claro que a relação com Deus é uma relação de amor, de misericórdia, de bondade. Ele é quem nos sacia da nossa sede, da nossa fome, da nossa vontade e também das nossas necessidades. É preciso, então, viver agora uma nova mentalidade do pão como o pão da partilha, da fraternidade, o pão que provoca uma vida nova no meio daquelas pessoas. Porque, do contrário, aquele povo vai ficar apenas procurando o imaginável, apenas ali a superficialidade e não busca o essencial, que é o próprio Deus, o Deus da vida. Jesus chama essa atenção para que as pessoas saibam procurar o verdadeiro pão de Deus, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, quem realiza as nossas aspirações, quem nos alimenta, quem nos dá a paz, quem nos dá o verdadeiro amor. E é por isso que nós estamos aqui na igreja também. Por quê? Porque nós precisamos deste pão. Este pão presente na palavra, este pão presente na Eucaristia, este pão que nós também vamos partilhar. Porque aquele povo, por exemplo, não tinha entendido a lição da partilha. Jesus vai deixar claro que na multiplicação dos pães, o verdadeiro milagre, o verdadeiro sinal é a partilha, que todos deveriam viver a partir daquele encontro, daquela comunhão com Deus. Portanto, então, irmãos e irmãs, ao terminar este mês de julho, ao se iniciar o novo mês, que é o mês das vocações, nós possamos rezar para viver também o nosso batismo, o nosso encontro com Deus no dia a dia. Este encontro com Deus que passa também pelo encontro com o próximo. Eu não vou encontrar-me com Deus se eu não me encontrar com o outro, aquele ou aquela que mais precisam de nós. Deus nos ilumine, então, nessa travessia, sabendo que Ele, Jesus Cristo, é o pão que nos alimenta e Ele nos fortalece para vivermos a nossa missão, a missão da partilha, a missão da solidariedade, a missão de ser pão, como Ele, Jesus, é pão da vida para todos nós. Pensemos um pouquinho.